Olá, pessoal. Vamos falar agora do livro da autora Jussara Hoffmann, Avaliação e Educação Infantil. Para isso, eu vou fazer primeiro uma breve introdução, lembrando dos artigos da LDB que tratam da educação infantil, para podermos fazer uma relação entre a obra da Jussara Hoffmann e aquilo que já está posto como lei. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Então, muito importante vocês saberem que quando a LDB foi publicada em 96, para valer, vigorar a partir de 97, ela só tinha o artigo 29 sobre educação infantil. Então, nós, professores, pedagogos que estávamos acompanhando, as mudanças na época, nós costumávamos dizer que a LDB deixou a educação infantil órfã, porque falou muito pouco sobre a educação infantil. Mas o que ocorre? Como a LDB demorou muito tempo para ser aprovada, todo o texto dela foi feito em função das demandas do ensino fundamental. Porque nos anos 70 e 80, as grandes demandas eram para o ensino fundamental, porque nós tínhamos muita evasão e repetência, ok? Porém, a demanda na década de 90 já surge depois que a Constituição de 88 coloca a educação infantil como educação, como direito, começam a surgir demandas sobre a educação infantil. E a LDB já estava pronta e não houve tempo de incluir. Por isso, depois, ela teve que passar por algumas alterações. E recentemente, quando a gente fala recentemente, 2008, que a Constituição LDB sofreu alteração, colocando os 4 anos como obrigatório, já que antes o obrigatório era só o ensino fundamental a partir dos 6 anos. Então, é relativamente recente esse ingresso obrigatório da criança com 4 anos, o que fez com que teve que ser publicadas várias leis, várias publicações ainda estão sendo feitas, no sentido de esclarecer um pouco mais o que vem a ser e o que trabalhar nessa educação infantil. Então, em primeiro lugar, é importante lembrar no artigo 29, artigo 29 da LDB, que diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, então não existe mais na lei nenhum lugar falando 6 anos, então é sempre até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Depois nós temos o artigo 31, que é recente, que diz: a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. E aí a lei já assegura lá como deve ser feita a avaliação na educação infantil. Então, a avaliação na educação infantil, ela tem que ser feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção mesmo para o ensino fundamental. Isso é muito importante, porque até hoje nós temos pessoas, muitas vezes professoras ou famílias, que acham que a criança deve repetir na pré-escola, Então, a educação infantil não tem a finalidade de preparar para o ensino fundamental, então não há por que a educação infantil ser preparatória ou ter retenção. Então, é sempre sem o objetivo de promoção, quer dizer, se ele fez ou não educação infantil, não importa, ele vai para o ensino fundamental. E a educação infantil não retém, não fica de recuperação, não retém, isso é muito importante. O parágrafo 2º do artigo 31 diz que a carga horária mínima anual de 800 horas é distribuída por um mínimo de 200 dias. Então, esse também é um esclarecimento importante,
Porque primeiro a lei mudou os 200 dias para o ensino fundamental, então ela assegurava 200 dias e 800 horas para os ensinos fundamental e médio. Então, quando foi modificado, né, o artigo 31, aí que foi colocado, ó, a educação infantil, e aí lembrar que quando nós falamos educação infantil, nós estamos falando de creche e pré-escola, tem que ter os 200 dias letivos, as 800 horas ou 800 horas. Então, muita gente pergunta, mas a creche também tem que ter 200 dias, 800 horas? Tem, pela lei sim, porque a lei fala que é a educação infantil. Então, a educação infantil também tem que ter 200 dias ou 800 horas. E a creche, ela faz parte da educação infantil. O parágrafo 3º, ele fala do atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Então, isso nós já sabemos também. O controle de frequência, que é uma pergunta muito manjada, né? Eu não acredito que a VUNESP vai perguntar isso, mas ela perguntou em outras provas, ok? Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%. Então, aqui é bom lembrar que a frequência mínima do ensino fundamental e do ensino médio é de 75%. A frequência mínima da educação infantil é 60%, ok? Isso quer dizer que o menino pode faltar 40% na educação infantil e no ensino fundamental e médio ele pode faltar 25%. Ocorre que a lei ainda determina que quando ele estiver atingindo 30% do percentual permitido em lei que ele pode faltar, ou seja, se for um menino de ensino médio ou ensino fundamental, quando ele estiver atingindo 30% dos 25%, a escola já tem que tomar as medidas cabíveis, né? Ela encaminha, notifica o conselho tutelar, porém esgotados os recursos escolares. Primeiro ela faz todos os encaminhamentos dentro da escola. E a mesma coisa para a educação infantil. Quando ele estiver atingindo 30% dos 40%, que é o percentual permitido em lei, que ele pode faltar, também a escola deve notificar o conselho tutelar esgotados os recursos escolares, ok? O parágrafo 5º, ele é fundamental, muito importante, ele falta regulamentação, há muita discussão sobre ele, porque ele prevê a expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, o que nós temos? No ensino fundamental, médio e superior, nós temos um histórico. Quando a criança é transferida, ela leva aquele histórico que mostra quais as disciplinas que ela fez, qual ela tirou nota, qual ela não tirou, enfim, é uma documentação. O histórico é uma documentação. Então, a lei, ela não fala que a educação infantil tem que ter histórico, muito pelo contrário. Nós queremos que a educação infantil seja diferenciada do ensino fundamental e médio, ela não tem o mesmo tratamento. Porém, isso não significa que ela não precisa dessa documentação, que ela não precisa desse registro. Então, dependendo, os sistemas de ensino, alguns, eles optam por pedir relatórios individuais, ou fichas descritivas, ou pareceres descritivos, enfim, eles estão ainda estudando, né, testando quais seriam essas formas de documentação. Mas é muito importante que essa documentação ateste o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E a professora Jussara Hoffmann, que é o nosso próximo assunto, né, vai falar exatamente sobre isso. Então, vamos ver sobre esse assunto que a professora Jussara Hoffmann fala. Vamos falar agora do livro da professora Jussara Hoffmann, Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. É importante lembrar que a professora Jussara Hoffmann é uma especialista em avaliação, tem vários livros publicados e ela defende a concepção de educação mediadora, ok? Então, se por um lado nós temos aí o professor Lucchesi, que também é um autor renomado e que cai em vários concursos, ele defende a educação, a avaliação diagnóstica,
A professora Jussara Hoffmann, a marca principal da teoria dela é a perspectiva da avaliação mediadora, tanto na educação infantil quanto nos demais níveis de ensino, ok? Outra comparação que eu, enquanto professora, faço a partir das minhas leituras é que o professor Lucchesi, ele aborda mais os aspectos filosóficos e políticos e sociais da avaliação, enquanto que a professora Jussara Hoffmann, ela aborda mais os aspectos pedagógicos. Ambos são defensores, né, tem como embasamento teórico a perspectiva construtivista, ok? E o referencial teórico da professora Jussara Hoffmann é Piaget e Vygotsky, ok? Então, ela utiliza nas suas obras as teorias, os fundamentos, os princípios de Piaget e Vygotsky. Inclusive, nesse livro, ela vai falar um pouquinho deles. Então, num primeiro lugar, ela faz uma pergunta, né? A pergunta é o problema, né? Sempre que a gente lê um livro, nós devemos ter as nossas perguntas, porque nem sempre o autor faz as perguntas, né? Ou está claro essas perguntas com ponto de interrogação, da forma como nós estamos acostumados. Então, ela pergunta, qual é a função social da escola de educação infantil? Então, a escola, de um modo geral, ela tem uma função social. E a educação infantil também tem uma função social. Então, a função social da educação infantil é propiciar às crianças caminhos para que aprendam de forma consciente os mecanismos de apropriação de conhecimentos, assim como de possibilitar a integração da criança entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais, ok? Na prática, no entanto, grande parte dessas instituições, das instituições de educação infantil, historicamente falando, foi canalizada para atender somente crianças de baixa renda. Então, durante muitos anos, esta foi a justificativa para a existência de atendimentos de baixo custo, com aplicações orçamentárias insuficientes, com escassez de recursos materiais, com instalações precárias e um quadro de profissionais com formação insuficiente. Assim, e aí nós estamos falando do ponto de vista histórico, o atendimento nas instituições de educação infantil era entendido como um favor oferecido para poucos, selecionados por critérios excludentes, assumindo uma concepção educacional com características assistencialistas. Então, essa é uma marca histórica, né? Uma concepção assistencialista da educação infantil, que não considerava as questões de cidadania ligadas aos ideais de liberdade e igualdade. As instituições, então isso é uma crítica que a professora Jussara Hoffmann está fazendo. As instituições que atendem as crianças mais pobres, ainda hoje, estão muito distantes da elaboração de propostas pedagógicas e do desenvolvimento de um processo de avaliação, né? Muitas famílias concordam com que algumas escolas ou alguns profissionais ainda atendam a criança somente dentro da perspectiva do cuidar, né? Aí o que importa é se a criança comeu, é se a criança tomou banho, né? Se a criança dormiu e não se ela aprendeu alguma coisa. Infelizmente, nós ainda temos essa visão, tanto da perspectiva de algumas famílias como de algumas escolas e profissionais de educação, o que é, infelizmente, lamentável, né? Se a gente considerar que a educação infantil é um momento muito importante, que a criança se desenvolve muito rapidamente e que as chamadas janelas de oportunidade estão abertas para que ela possa aprender o mais possível. Então, nesse espaço institucional assistencialista, que a professora Jussara Hoffmann está fazendo a crítica, ele é voltado para a satisfação. O espaço institucional, então, assistencialista, voltado para a satisfação das necessidades de guarda, higiene e alimentação, desqualificado e desatendido em termos de recursos humanos e materiais,
não chega a enunciar sequer preocupação com essa questão, que é a questão da avaliação, né? Então, a educação infantil assistencialista, ela não está preocupada com a avaliação, porque ela não está nem preocupada com a aprendizagem, ela está preocupada só com o cuidar, ok? E da mesma forma, não sofre nenhuma pressão das famílias nesse sentido, porque elas aceitam muitas vezes o caráter de depósito e guarda dos filhos e não exercem nenhuma reivindicação sobre seu papel educativo e até mesmo por desconhecer que existe essa possibilidade que a criança deveria estar na escola aprendendo. Ao se inserir nas instituições de educação infantil a avaliação desvinculada de estudos teóricos, sobre o desenvolvimento da criança, vem assumindo posturas errôneas, controlando a ação do professor e apresentando pareceres descritivos. Então vejam, a Jussara está criticando esses pareceres descritivos, que eles na verdade, eles não são bem um instrumento de avaliação, mas um instrumento de controle, né? Que esses pareceres descritivos, o que a professora Jussara fala? Que eles encerram concepções disciplinadoras, sentencivas e comparativas. Eles dão uma sentença se a criança está apta ou não está. Então, ele é bem tradicional dentro da educação classificatória, que a professora Jussara Hoffmann faz a crítica. Então, eles ferem seriamente o respeito à infância, resultando numa análise irreal do desenvolvimento infantil, negando principalmente toda a bagagem da criança avaliada e principalmente a identidade do professor que trabalhou com ela. Com efeito, a avaliação classificatória, lembrando que a professora Jussara Hoffmann, assim como o professor Lucchesi, eles fazem uma crítica à avaliação classificatória. Essa avaliação classificatória, ela se faz presente através de registros, fichas comportamentalistas, em que no final de um semestre são correlacionados todos os comportamentos apresentados pela criança e comparados com os comportamentos esperados pela escola. Estando muitos desses comportamentos almejados desvinculados da realidade da maioria das crianças e à mercê do foco de visão de um professor, é comum assistirmos cenas tórridas de crianças que ficam retidas na educação infantil com a justificativa de estarem inaptas ao ingresso no ensino fundamental. Tais práticas na educação infantil possuem um entendimento equivocado de avaliação e gera sérios problemas com consequências preocupantes, sobretudo para as crianças de determinadas camadas da sociedade. As classes de alfabetização, por exemplo, concebem a educação infantil com caráter de terminalidade, atendendo crianças de 6 anos de idade e retendo-as até que tenham atingido os padrões desejáveis de aprendizagem da leitura e da escrita. Ainda há outras práticas de avaliação que assumem o caráter de conferir às produções das crianças notas, conceitos, estrelas, carimbos, desenhos de carinhas tristes, de carinhas alegres, conforme o julgamento do professor, em detrimento de uma avaliação processual. Então, aqui nós temos um conceito muito importante. A professora Jussara Hoffmann fala, assim como o professor Lucchesi também, que a avaliação é processo. E quando a gente fala que a avaliação é processo, nós queremos dizer que ela não é produto, ela é um processo, ok? E destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo a autoestima das crianças. Instrumentos de mensuração padronizados, quer dizer, são as medidas. Mensurar é medir quantitativamente. Então, instrumentos de mensuração padronizados, utilizados principalmente para medir a inteligência das crianças e sua prontidão, pois tais testes valorizam apenas o produto, a resposta que ela deu, e não o processo. E o conhecimento exclusivo do produto não leva ao conhecimento de fato da criança. Então, aqui ela faz toda uma crítica à avaliação vinculada a uma concepção tradicional de educação, uma avaliação classificatória,
infelizmente presente também na educação infantil e muito retratada aí através das fichas descritivas, dos pareceres descritivos, que não são utilizados como instrumentos de avaliação, mas apenas como instrumentos de controle, e muito ligados ao comportamento da criança e pouco ligados aos aspectos pedagógicos tão importantes da educação infantil. Então, o que vem a ser avaliar na concepção da professora Jussara Hoffmann, né? Avaliar comporta um conjunto de procedimentos didáticos, né? Não se pode confundir a avaliação com um instrumento. A prova é um instrumento, mas a gente não pode usar a prova como avaliação. A prova não é a avaliação, ela é um instrumento. Um portfólio, ele é um instrumento de avaliação, mas ele não é a avaliação. Um dossiê é um instrumento de avaliação, mas não é a avaliação. Então, a avaliação, ela tem que ter vários instrumentos, ela tem que ter um conjunto de procedimentos didáticos que se estendem por um longo tempo. Lembra que a lei fala, a avaliação é contínua, cumulativa, então ela não é um dia que você vai avaliar, se estende por um longo tempo e em vários espaços escolares de caráter processual e visando sempre a melhoria do objeto avaliado. O objeto que é avaliado não é a criança, é o conhecimento e a aprendizagem dela, ok? Então, avaliar não é julgar, mas acompanhar um percurso de vida da criança. Trata-se de uma resposta pedagógica que visa levar em conta a diversidade de interesses e possibilidades de exploração do mundo pela criança, respeitando a sua identidade sociocultural. E aí o professor tem um papel fundamental, né? Qual que é o papel do professor ao avaliar? Então lembre-se, a Jussara Hoffmann defende a avaliação mediadora. Qual é o papel do professor? Professor mediador. Tá? O que o professor diz sobre o educando é resultante da relação que estabelece com ele. Então é importante também entender que a avaliação ela não é objetiva. Por mais que professores e que as pessoas tentem objetivar a avaliação ela é subjetiva. E por que nós falamos que há uma subjetividade na avaliação? Porque a avaliação envolve valores e esses valores mudam de uma pessoa para outra. Então essa subjetividade ela vai aparecer na relação que o educador tem com a criança. Esse é o caráter subjetivo da avaliação. Então a complexidade do processo avaliativo relaciona-se com a subjetividade do avaliador. Interferem na avaliação os nossos valores morais, as nossas concepções de educação, as nossas concepções de sociedade, as nossas concepções de infância, entre outros. E para uma avaliação mediadora é preciso que o professor aprenda a olhar. Vejam, é o nome do livro, né? Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível, né? Aprenda a olhar, a observar de uma forma que ele vai desenvolver técnicas de observação, mas não só a partir daquele que está visível. O que quer dizer um olhar sensível? É um olhar além, que ele é voltado para todos os momentos do cotidiano escolar. Então não é só aquilo que eu vejo, é um olhar que vai além, né? E em vários momentos, não se avalia num momento só. Por isso, a avaliação é dinâmica e global. Através dela, o educador pode analisar o seu trabalho. Isso é muito importante porque ela serve como fonte para o educador analisar seu trabalho e aperfeiçoar a sua prática, né? Principalmente para ele direcionar, para subsidiar a aprendizagem. O que ele precisa aprender agora, o que ele não aprendeu, o que eu preciso retomar. Então, a avaliação utilizada enquanto subsídio de aprendizagem para melhorar a prática do professor e jamais uma avaliação sentenciosa, jamais uma avaliação comparativa que compare as crianças, jamais uma avaliação classificatória, né? O professor, então, o professor mediador, ele é um professor curioso, ele tem que ter uma postura investigativa, né? Um olhar teórico, mas também um olhar reflexivo do mundo da criança. Então, é muito importante, com relação ao papel do professor, esse entendimento do professor como um curioso, um pesquisador, um investigador, que tem um olhar que é ao mesmo tempo teórico, mas também reflexivo do mundo da criança, para que ele possa fazer a mediação.
O primeiro passo do processo avaliativo é o de acompanhar, compreender o desenvolvimento infantil. A primeira base do processo avaliativo da educação infantil, então, é a curiosidade do professor sobre as crianças, esse olhar curioso, esse olhar sensível, esse olhar além, né? Refletindo sobre eles, de maneira a contribuir para questões que guiem o professor, para que ele possa ser esse agente investigativo, não do aluno, mas no processo de aprendizagem do aluno, de uma forma investigativa, mediadora e não constatadora. Quando conhecemos melhor as crianças, observando-as atentamente, temos mais condições de propor novos desafios. Então, sempre lembrar que dentro de uma perspectiva construtivista, né, as palavras reflexão, desafios são muito importantes, né, desafios possíveis, novos desafios de aprendizagem e de ajudá-la a superar seus próprios limites. Isso requer do educador uma postura de acreditar na criança, né? De entender que a criança é capaz. Então, aí ele propõe desafios, porque quando o educador não propõe desafios, ele acredita que a criança não é capaz, acaba dando coisas que ela já sabe fazer. Então, a criança não aprende coisas novas, né? Então, ele tem que propor novos desafios e ajudá-las a superar os seus limites. Isso porque as crianças, elas apresentam maneiras peculiares, diferenciadas de vivenciar as situações e de interagir com o mundo físico. Existe uma cultura infantil, né? Uma infância que é muito diferente da criança que está, por exemplo, no fundamental. O seu desenvolvimento ocorre de forma aceleradíssima. Então, a gente vê, por exemplo, na creche, a mudança, se você tirar fotos, fizer portfólios, registros, a mudança na criança dentro do espaço de 1 ano, por exemplo, ela é muito notória, né? Ela engorda, ela cresce, ela muda até a fisionomia. Então, ela desenvolve de uma forma muito rápida e a cada minuto elas realizam novas conquistas, ultrapassando nossas expectativas e causando muitas surpresas. É preciso que o professor, então, aprenda a olhar, tá? Esse olhar sensível o professor tem que desenvolver, né? Aprenda a observar, aprenda a olhar de uma forma que ele possa ver além, né? E que ele, se ver além, esteja voltado, que eu estou repetindo, a todos os momentos do cotidiano escolar. Então, não se trata de fazer um diagnóstico de capacidades, mas lançar um olhar sensível e confiante nas possibilidades que as crianças apresentam. Agora vem a proposta, né, da professora Jussara, que é a proposta ação, reflexão, ação. Isso é um ciclo, né? A avaliação, ela tem que completar esse ciclo. Avaliação, reflexão e volta para a ação. Sem organização, não se completa o círculo da avaliação. Lembrando que a avaliação tem que ser contínua e cumulativa, como diz a LDB. A avaliação oferece alguns instrumentos para que a prática pedagógica possa ser feita. Os instrumentos que fazem parte do acompanhamento, tais como pareceres descritivos, observações, relatórios, portfólio, dossiê de alunos ou outras formas de registrar o desenvolvimento das crianças, são instrumentos, como um termômetro para medir febre, mas eles não podem ser chamados de avaliação. Os instrumentos apenas integram o processo de avaliação. O objetivo maior da avaliação na educação infantil é de analisar, observar e registrar as etapas percorridas pela criança, sendo uma prática sentensiva, mediadora e não constatativa. Não são os julgamentos que justificam a avaliação, as afirmações inquestionáveis sobre o que a criança é ou não capaz de fazer. Então, avaliar numa perspectiva mediadora é muito importante isso. Engloba necessariamente a intervenção pedagógica, por isso que é ação, reflexão, ação, né? Não basta estar ao lado da criança observando, preciso planejar atividades. É impossível avaliar sem um planejamento. Então, o planejamento faz parte também do processo, né?
Então é preciso planejar atividades práticas e pedagógicas, redefinir posturas, organizar o ambiente de aprendizagem com base naquilo que se observa, organizar e reorganizar, né? São procedimentos que fazem parte, são inerentes do processo avaliativo. E nesse livro a professora entra um pouco nas teorias de Piaget e Vygotsky, no sentido que ela diz que a criança constrói conhecimento, né? Mas constrói interagindo com as pessoas. Então, é preciso pensar no que a criança é capaz de fazer, os desafios possíveis de Piaget e a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é a distância entre o que a criança sabe e aquilo que ela pode fazer. Acreditar que a criança é capaz, ter esse olhar observador atento, fazer o registro e criar situações, mediar a aprendizagem da criança, criando situações que estejam próximas do desenvolvimento proximal, que elas sejam capazes de fazer, são os famosos desafios possíveis. E sem ação pedagógica, a avaliação não completa a sua concepção de continuidade. Então, quando a gente fala avaliação contínua, ação, reflexão, ação, tem que ter um contínuo, tem que ter a intervenção pedagógica. Por que é importante registrar? Aqui novamente a professora traz as contribuições de Vygotsky, né? E ela diz, olha, Vygotsky valoriza a linguagem escrita porque ela é mais reflexiva do que a linguagem oral. Por meio da fala, nós organizamos o nosso pensamento. Mas a escrita, ela representa a fala, e isso exige uma reorganização do pensamento, uma maior reflexão, uma conexão entre as ideias defendidas. Por meio da escrita, o educador pode distanciar-se de si mesmo e refletir sobre essas ideias corporificadas, né? Analisando-as, interpretando-as, analisando os quadros ali esboçados, no sentido de encontrar respostas para situações vividas ou melhores caminhos a percorrer. E dentro dessa questão dos registros, né, é importante elaborar relatórios individuais de avaliação. Vejam, relatórios individuais de avaliação não é a mesma coisa de que relatórios descritivos, são coisas diferentes, ok? O relatório individual, ele contém o registro da história da criança, então ele tem que ser feito dentro de uma perspectiva de processo e não uma coisa feita ali naquele momento, naquela hora só e pronto, acabou, ok? Então ele não pode significar apenas memória como função bancária, ou seja, tem que se pensar no significado desse registro não só como uma coleta de dados ou informações, mas refletir sobre ele e fazer uma análise sobre ele. Então, por outro lado, em avaliação, nós não podemos nos basearmos somente na memória, porque a memória falha, né? A memória pode ser precária, generalista, ela não é rigorosa e nem sempre se aprofunda, por isso a importância do registro. Os relatórios de avaliação, eles têm que representar uma análise, ok? E a reconstituição da situação vivida pela criança na interação com outras crianças e com o professor. Eles representam, ao mesmo tempo, reflexo, reflexão e abertura a novos possíveis. Ao objetivar, por meio do relatório, o seu entendimento sobre o processo vivido pela criança, o educador se reconhece como partícipe desse processo, corresponsável pela história construída por ela. Então, elaborar o relatório de acompanhamento da criança equivale ao educador assumir conscientemente seu compromisso com essa criança e abrir-se à colaboração da própria criança, dos pais e de outros educadores no processo avaliativo. Os relatórios de avaliação, eles vêm revelando um significado muito diferente dos registros tradicionais, ultrapassando o sentido burocrático. Então, os pareceres descritivos, as fichas descritivas, a professora Jussara Hoffmann, ela faz uma crítica que eles são superficiais e são feitos mais para atender à burocracia do que ao processo de ensino-aprendizagem em si.
enquanto que os relatórios, eles ultrapassam esse sentido burocrático, mas não é qualquer relatório, é aquele relatório que tem essa observação registrada sobre a forma de processo, que remonta a história da criança em diversos momentos, né? Em relação aos relatórios, eles permitem fazer uma abordagem sobre a história da criança na escola, né? Como uma história individual, esses registros devem revelar, às vezes, e cuidado com esse individual, que vocês têm mania de achar que é errado, né? Mas o relatório é individual, ok? Esses registros devem revelar as especificidades de cada criança, numa leitura positiva de suas peculiaridades, curiosidades, avanços e dificuldades próprias, respeitando e valorizando o seu jeito de ser diferente das outras diferenças entendidas como normais e não desvantajosas. Os relatórios são importantes porque, ao documentar algo observado através da linguagem escrita, o processo torna-se mais reflexivo, mais sistematizado, porque nessa ação de registrar por escrito, de fazer um relatório individual, há uma reorganização do pensamento, como diz Vygotsky. Por meio da escrita é possível distanciar-se do próprio pensamento, refletir sobre as ideias escritas, objetivadas, transformadas em objeto como se fosse outra pessoa, reinterpretando-as, retomando os quadros conceituais ali esboçados, no sentido de construir novas hipóteses para situações vividas e melhores caminhos a percorrer. Mas, com certeza, esse novo jeito de pensar sobre o portfólio, o relatório, o dossiê, ela defende vários instrumentos de avaliação, né? Vem a ser um grande desafio, porque nós, educadores, ainda temos enraizado na nossa visão aquela visão tradicional, que o portfólio é uma pasta que entrega no final do semestre, entrega para mostrar. Então, numa perspectiva construtivista, um portfólio não é uma pasta entregue no final do semestre para mostrar o desenvolvimento da criança, né? E existem novas nomenclaturas, por exemplo, ela não faz diferença nesse livro entre dossiê e portfólio. Então, pode chamar dossiê ou pode chamar portfólio, embora eu encontrei na internet, eu busquei, tem alguma pequena diferença, mas aqui, como efeitos de instrumentos a serem utilizados, não, tá? Então, apesar das novas nomenclaturas, os portfólios ainda continuam com aspectos muito tradicionais. Essa é a crítica que a professora Jussara faz. E desse modo, faz-se necessário esse repensar constante de que o portfólio deve ir além da observação e além da apresentação e de mostrar simplesmente um trabalho. A avaliação e desenvolvimento infantil é um outro capítulo, né? Nesse capítulo ela assume inteiramente a concepção construtivista e interacionista, ela cita até Camus, né? O Camus, não tenho certeza como é a pronúncia, Constance Camus. A concepção construtivista interacionista do conhecimento provoca outro olhar sobre o desenvolvimento infantil e, consequentemente, sobre posturas avaliativas. As crianças têm possibilidades, são ativas na construção do conhecimento, isso é construtivismo, mas elas precisam daquele outro mais experiente para se desenvolver, né? É ajuda especializada, é o Vygotsky que fala disso, né? E aí ela fala sobre os princípios que norteiam a avaliação na concepção mediadora, né? Então nós temos aí o princípio, eu coloquei todos juntos para ficar mais fácil para vocês estudarem. Princípio da individualização, observar e cuidar uma criança e preservar as ações educativas pertinentes aos interesses das outras. Quer dizer, cada criança é única, ela não pode ser comparada com as outras numa tentativa de padronização. Então, isso é o princípio da individualização. O princípio da mediação, que é a intenção de desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras, são os desafios possíveis, criar desafios, de modo que as crianças evoluam em todas as áreas do conhecimento. O princípio da provisoriedade, né, que tem a ver com acreditar na capacidade da criança. Aquilo que ela não conseguiu hoje, ela pode conseguir amanhã ou mais para frente. Então, é o caráter provisório da avaliação. E o princípio da complementaridade, que é o professor ser capaz de complementar as observações.
Os elos da corrente é o nome de um capítulo, né? Já finalizando. Observação, diálogo e reflexão. E aí vocês precisam pensar: observar para julgar ou para desafiar? Para que serve a nossa observação na educação infantil? Ela não pode significar um julgamento. A observação é para criar situações desafiadoras, criar estratégias pedagógicas desafiadoras. Então, observar é pensar na continuidade da atividade educativa e não ver se as crianças gostaram ou não da atividade, não para sentenciar, não para julgar a criança. Isso vai exigir dos professores uma postura de verdadeiramente interessado, de brincar junto com a criança e de oportunizar vivências enriquecedoras para as crianças. Com relação ao planejamento, é importante lembrar que a professora Jussara defende um processo avaliativo mediador e que sem esse processo avaliativo mediador, sem uma sintonia, uma relação com o planejamento, ele não se constrói. Então, eu não posso falar de uma avaliação mediadora se eu estou trabalhando dentro de um processo de planejamento rígido, com atividades inflexíveis, com temas pré-definidos, sem levar em conta as experiências e o contexto de vida das crianças. Então, o planejamento tem que ser flexível, as atividades têm que ser flexíveis, tem que levar em consideração o tempo todo a necessidade, o interesse e o contexto cotidiano dessa criança. A avaliação mediadora, ela tem como característica a observação individualizada da criança, a ação reflexiva sobre os diversos comportamentos do educando, o planejamento como forma intencional de propor atividades significativas, ok? Então é isso, né, do livro da professora Jussara, né? Vamos ficando por aqui e, por favor, se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem postar aqui abaixo nos comentários, né, que a gente vai estar respondendo. Obrigada.